O representante, ele é muito centralizador. Eu escolhi ter um escritório de representação e não ser um representante. Acho que foi essa a virada. No que a minha representação é diferente de outras representações. No que eu sou diferente. Você tem que colocar na sua cabeça que você vai sair da zona de conforto. Você tem que buscar um algo a mais. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Representante, você já ficou perdido ou achou que não tinha tempo de ter um olhar estratégico e ter que pensar no dia a dia? Então hoje o episódio é para você, para a gente poder respirar, se planejar e olhar para 2025 de uma forma muito mais estratégica. E obviamente eu não podia estar sozinha aqui, então eu estou aí com uma bancada, são 3 pessoas que vocês já conhecem, 2 que já estão aqui na rotina do Mercoscast, mas a gente também tá com o Igor. Igor, muito obrigada por estar aqui de novo, né? O nosso último episódio foi sobre a parte de passar as demandas de pai para filho. Hoje a gente vai falar muito mais, pegar a tua visão dessa parte estratégica e a gente quer muito aprender contigo também, então muito obrigada. Olá a todos, obrigado pelo convite mais uma vez, e sempre é um prazer participar. Mercos aqui é o coração da Maule Representações, a gente costuma dizer, né? E tá aí do lado de figuras como o Afonso, o Marcelo, é sempre muito bom estar sentado na mesa com pessoas aí que tá na frente, então a gente tem certeza que vai aprender muito. E Afonso, você preparado aí? Vamos falar de parte estratégica, que eu sei que são pontos que você gosta também, né? Sempre preparado e muito bom estar aqui, né? E com outro colega representante, isso é muito bom. A gente fica forte, porque só eu e o Caetano se sobrepõe a todos nós representantes, então a gente tem que estar em 2 aqui. É por isso que é importante. Eu e o Igor vamos ganhar dele hoje. É brincadeira isso, Mirelle. É brincadeira isso. Igor e Afonso. Que Mortal Kombat aqui, ó. Vamos fazer. Exatamente. A edição podia fazer, né? Um rato. Não, eu acho o assunto de hoje super importante, porque a gente está no começo do ano e é uma tendência muito grande da gente se afundar no operacional, né? E quando a gente se afunda no operacional, a gente perde a visão do todo, e a visão do todo é o estratégico. Então é muito importante esse episódio. Quem está nos ouvindo, nos vendo, fica aí, porque é fundamental que você tenha essa visão dos 2 planos da representação comercial, e vai ser bem bacana esse papo com o Igor e o Afonso, que nós somos aliados, nós não somos competidores. Exatamente. Tá tudo certo, é isso aí. Mas que bom, gente. Eu acho que nem vou pedir para você se apresentar, né, Caetano? Porque já tá aí as honras. Eu vou te deixar um pouquinho aí stand-by, porque daí quando tu vir, tu faz o teu ponto, tá? A gente vai aqui, tô brincando. Mas muito obrigada também, Caetano, e vou dizer que essa parte de estratégia ela é muito importante mesmo, porque acho que a cobrança do representante ela é muito operacional, né? Digamos assim, é cobrado um número final, é cobrado talvez um X de visitas, então se você for só executar, você nem chega no resultado muitas vezes, né? Então, acho que essa parte de ter um tempo para se planejar, principalmente agora início do ano, ela é importante. E vou perguntar para ti, né, Igor? Vou querer entender contigo como que foi o início para ti na parte da representação, como que você se organizava em relação ao tempo e também como que você está se organizando agora para 2025, né? Então, eu comecei foi como preposto do meu pai, né? Na última episódio que eu participei, que foi sobre sucessão, né, de representação de pai para filho. Então, eu tive um guru do meu lado, tive esse privilégio de estar com meu pai, que é uma referência muito grande para mim. Então, assim como coisas boas a gente aprendeu, com outras coisas também que eu falo, isso aqui eu não quero. Então, quando a gente está ali, né, de coadjuvante, como preposto, a gente começa a estar prestando atenção. E um dos pontos que eu vi que ele perdia muito tempo, e eu também, quando comecei na profissão, foi a parte de pós-venda, né, de suporte ao cliente. Isso consome muito tempo do representante, né? E o representante que ele pensa que é só vender, eu costumo dizer, a venda ela é apenas um detalhe do processo. E o que garante o próximo pedido é o suporte ao cliente, é o pós-venda, né? Porque nós, representantes comerciais, a gente vive de recorrência.
Então, se a gente não parar para olhar como que está o nosso processo de pós-venda, se está organizado, acaba a gente perdendo um cliente, uma oportunidade, acabando perdendo até a credibilidade e oportunidades, né, que tem no mercado. Verdade. E eu acho que o pós-venda ele é realmente o diferencial, às vezes, do representante ali, né? A gente vê muitos representantes que, quando a gente vai pegar alguém que talvez esteja começando, ele nunca fala muito de pós-venda, ele fala da venda em si, né? O pós-venda quase não é uma parte... Até existe, mas ela não é pensada estrategicamente, eu acho, né? A pós-venda hoje, eu vou falar para você, ela ocupa quase que 60%, 70% de um representante, né? Quando ele não tem uma pessoa, quando ele não tem um sistema para estar auxiliando. Então, se você hoje tem uma meta talvez ousada, você quer crescer, você quer abranger o seu número de clientes, você tem que ter ou pessoas para estar te auxiliando, para te dar mais produtividade, para que o dia se divida em mais vezes, né? Porque quando você está sozinho, dificilmente você vai conseguir dar conta tudo e bem. Então, quando você começa a delegar, consegue encontrar uma ferramenta como a Mercos, que eu até falo que é o coração da minha empresa, e ali você se organiza de maneira estratégica, quando você coloca uma ferramenta que a gente vai abordar aí depois, de gestão de tarefas, e que com isso a gente consegue acompanhar e ter, porque o representante ele é muito centralizador. Então, se ele não procurar uma ferramenta, montar um processo para que coloque para outras pessoas para delegar esse tipo de assunto, dificilmente ele vai sair daquele processo, então ele vai ficar naquele ciclo vicioso. Então, é importante sim parar, respirar, procurar uma ferramenta como a Mercos e outras gestão de tarefa, colocar uma pessoa, acho que isso é o básico para você pensar de forma estratégica e se planejar para crescer e atender e prestar um serviço melhor para o seu cliente. Afonso, você que também teve essa virada, né? E hoje você tem uma estrutura também dentro do teu escritório. Quando que começou e por que começou, né? Por que você resolveu parar? Eu acho que você também tem esse olhar bem estratégico. Queria entender para ti, em que momento você decidiu fazer essa mudança dentro da tua estrutura e o que isso impactou positivamente, negativamente, mas essas mudanças, assim. Eu costumo dizer que isso foi óbvio, uma necessidade, mas é uma escolha que o representante faz, né? Eu sempre pensei assim, essa coisa da gente transferir um pouco de estrutura, de qualidade de informação, é o que o Igor disse, na realidade, com relação a pós-venda. Antigamente, como representante, não se falava nisso, né? Absolutamente não se falava nisso. Hoje, isso é pré-requisito, né? Nós vivemos de venda recorrente, né? Exatamente como ele disse. Se nós virar as costas para o cliente, não vai vender a segunda vez nunca, né? Então, quando que eu escolhi ter um escritório de representação e não ser um representante? Acho que foi essa a virada. O meu aconteceu um pouco junto com 2006, 2007, quando eu criei o escritório e contratei a secretária e logo em seguida fiz o lançamento da minha feira. Eu acho que aí a gente mostra a empresa como empresa e não como o Afonso representante. O mais importante para mim hoje, Merielle, é um cliente da minha carteira receber alguém da minha equipe ou algum canal meu funcionando como se fosse eu. Isso é o maior desafio do representante comercial, porque a gente lá atrás só recebia aquela coisa de o Afonso não me visita, ele não me visitou, por que você não me visitou? Você visitou fulano e não visitou a outro. Hoje a gente tem todos os canais à disposição do cliente. Qual é o nosso desafio? Deixar isso disponível, né? Então eu sou muito orgulhoso do que lá atrás eu escolhi, do que eu consegui fazer. Não é um caminho fácil, né? A gente ter equipe não é fácil, né? Eu tenho 3 pessoas no escritório hoje, estou indo para a 4ª pessoa. É muito difícil você comandar isso. Óbvio, uma carteira grande.
E também o meu começou, Mirielle, respondendo exatamente por que começou a ter, eu resolvi estruturar o escritório, foi porque eu quis abranger uma área maior para trabalhar. É isso. O meu mercado tem um PIB de faturamento, diferentemente de material de construção, onde você está, não, eu sou representante comercial de Joinville de uma marca. Já dá um baita faturamento, você tem lá, sei lá, 200 clientes para atender numa região, numa grande Joinville. No meu mercado, eu tenho 3, 4, 5 lojistas na cidade, ou seja, ele não paga a conta. Então, eu fui abranger. Para abranger, você tem que ir atrás de pessoas, você tem que ir atrás de vários canais, e foi escolhendo ampliar a região que eu escolhi ter secretária, base, prepostos e assim por diante. Muito válido. Acho que para um representante que está pensando em expandir a sua região, eu acho que já tem um insight aqui, né? Se ele já tem uma carteira grande e ele está assumindo uma outra demanda, eu acho que o pós-venda acaba se tornando bem um diferencial. E é difícil, né? É difícil você querer que todos os teus clientes sejam atendidos da mesma forma como você atenderia, né? Quando a equipe cresce, eu acho que é um grande desafio mesmo. E até, Caetano, para você, pegando esse ponto ali que o Afonso até comentou, como que você acha por que o representante muitas vezes ele não investe, né? Ele fala que não tem tempo para fazer um pós-venda ou para ter esse olhar estratégico. Você acha que é falta de tempo? Ele tem medo de investir, que é um custo também que às vezes ele não vê tão rápido assim vindo, né? O que deveria ser prioridade? Miriam, deixa eu fazer uma tentativa aqui de organizar a cabeça da galera que está nos ouvindo aqui, que eu acho que é super importante. O que é estratégico? Né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que é estratégico, né? Não tem clareza no que é estratégico. O que é estratégico? Em primeiro lugar, as representadas que você atuam, tudo que é mais externo ao seu processo da representação comercial, ele é estratégico. Então, assim, as representadas que você atua é um processo estratégico que você tem que pensar. Né? Então, as representadas estão alinhadas com o que eu quero, são essas que eu quero estar junto, sim ou não. O segundo ponto estratégico é esse ponto que a gente está falando agora, que é a região que eu atuo é a região que eu quero continuar atuando ou eu quero expandir. Isso é super estratégico. Porque se eu quero expandir minha região, eu preciso ter estrutura para expandir a região. Né? Seja uma estrutura de mais gente comigo no campo, ou seja a estrutura de mais canais de vendas comigo dentro da representação comercial. Isso também é super estratégico, porque às vezes o representante decide expandir a região, sempre de uma maneira, nós já falamos isso aqui em algum momento, que é assim, aparece uma oportunidade, ele expande, ele faz um puxadinho da representação comercial e finge que ele pode expandir a região só com um puxadinho. Então, assim, a região que ele atua é super estratégico, é um assunto que ele tem que pensar muito bem. Os canais que ele atua para atingir os clientes e atingir as regiões é super estratégico, certo? E ele precisa olhar para os canais e falar, cara, eu estou trabalhando esses canais de uma maneira eficiente ou não? A carteira de clientes dele bem segmentada é um assunto super estratégico, porque quando você segmenta bem a sua carteira de clientes, você decide quem você visita com que frequência, quem você dá mais atenção, qual tipo de serviço você presta para cada perfil da sua carteira, certo? E aí você vai entrar dentro da sua estrutura para ver como a sua estrutura está desenhada e estruturada para fazer isso acontecer. Tudo isso daqui é super estratégico, né? Metas, objetivos, tudo isso daqui é super estratégico. Objetivo para a carteira de cliente, objetivo de faturamento, o representante tem que ter as suas metas e os seus objetivos. Então, tudo isso é estratégico. E eu vejo que o representante comercial, ele passa muito pouco tempo pensando nisso, ou ele age sobre isso de uma maneira muito reativa. Né? Então, assim, como eu falei aqui, aparece uma representação comercial, ele fala assim, beleza, eu vou atender essa região aqui que eu nunca atendi. É sempre reação, raramente é planejamento. Então, se você quer ter uma visão estratégica da sua representação comercial, como o Afonso tem brilhantemente, o Igor eu conheço menos, mas com certeza também tem uma visão, vem no processo já de uma sucessão, né, de um processo maduro, você precisa parar e pensar estrategicamente no seu negócio. O problema é que a maioria das vezes o representante pensa no quê? Vender. Vender, atender a carteira de clientes e atingir as metas que a indústria propõe para ele. Isso é o núcleo do seu processo.
certo? Mas esse núcleo tem que estar envolvido num pensamento estratégico, porque senão você é refém do processo, senão você fica vulnerável ao processo. E você precisa ter essa visão ampla para que você consiga ter controle da sua representação comercial. Senão fica muito difícil você definir os caminhos da sua empresa, né, e da sua vida, no final das contas. Então, esse pensamento estratégico, para mim, ele é fundamental dentro do processo. A maioria dos representantes não tem esse pensamento estratégico, né? Ou se ele tem, é muito mais como que eu posso dizer? É muito mais um rompante. Exatamente, muito mais apagar o fogo, perfeito, Mirielle, do que algo que ele fala assim, não, eu defini isso daqui. Então, essa é a visão estratégica que vai chegando dentro da sua empresa. As representadas estão com você, estão ok, a região que você está com ela está ok, os clientes, a carteira de clientes sua está bem segmentada, bem estruturada, as pessoas que estão com vocês são as pessoas que teriam que estar com vocês, os indicadores de performance da sua representação são os indicadores que deveriam ser. Você tem que pensar nisso, tem que parar e repensar esse processo, porque isso é que é fundamental, né? E o resto, o Afonso e o Igor podem falar, porque eles entendem melhor do que eu desse processo, mas veja que muitas vezes as pessoas não sabem o que é estratégico e elas não pensam estrategicamente. Não, e quando você falou ali do puxadinho, mas eu acho que é como se fosse isso, né? O representante, ele tem um terreno e aí ele precisa começar a se virar, né? Daí ele vai e começa a construir a casa, a família cresce, puxa um puxadinho, vem ali. Mas se realmente tivesse um projeto de arquiteto, um projeto ali todo bem montado, você investe tempo, você... Não é que a estratégia já vai começar com a piscina feita, muitas vezes, né? Eu acho que o planejamento, ele vai por etapas. Eu acho que o representante também... Acho que a dinâmica de ser representante, ela é muito rápida, né? Você vende, você está viajando, você está sempre numa ativa. E o planejamento, eles muitas vezes precisam que o representante dê uma pausa. E eu acho que isso às vezes frustra alguns perfis ou faz eles pularem etapas que são tão importantes, né? Sim. E ter ferramentas, né? Mirielle, só um ponto, desculpa te cortar, que eu esqueci. No que a minha representação é diferente de outras representações? No que eu sou diferente? Né? Porque entendendo o que eu sou diferente, o que eu faço diferente, facilita para você fazer qualquer coisa, para abordar cliente, para abordar novas representadas e você construir o seu diferencial. E esse é um ponto também que o representante não trabalha, faltou esse ponto aqui, eu tinha que falar. Você saber se posicionar no mercado, né? Qual é o seu diferencial? Porque, querendo ou não, um representante comercial, eu falo que ele não é um vendedor. Ele é o vendedor, mas ele é um prestador de serviços. Então, qual é o seu diferencial na prestação de serviço que você tem no mercado que se destaca aí na sua região de atuação? Sim. E para quem pegou o Mercoscast, que a gente até falou sobre planejamento, né? A gente já falou sobre isso. Então, eu acho que agora é a hora de parar para você conseguir colocar o seu planejamento. Porque pode ser que ali em dezembro todo mundo criou o planejamento, mas agora é o tempo, né? E eu acho que a dedicação diária para que esse planejamento também se execute, porque eu acho que também isso é um grande desafio, né? E ter as ferramentas corretas. E até queria entender contigo, Igor, hoje, quais são as ferramentas ou como que você fez essa construção desse teu olhar estratégico para dentro da tua representação? Com essas dores que a gente vive, né, no dia a dia do representante comercial, primeiro ponto, você tem que colocar na sua cabeça que você vai sair da zona de conforto. Você tem que buscar um algo a mais, nem tudo é dinheiro, né? Eu falo isso, é qualidade de vida também, né? Eu que recentemente casei e pensei, eu não quero estar naquele furacão todos os dias, eu quero focar naquilo que eu sou bom, naquilo que eu domino. E você ter essa humildade é importante para que você trabalhe de maneira organizada. Então, desde o momento que eu optei em buscar um CRM, que depois de vários estudos aí no mercado, eu escolhi um Mercos como ideal para aquilo que eu estava buscando, me dedicar àquilo ali como um projeto de vida, né? Um projeto de qualidade de vida. Porque o representante que está todo dia, eu falo de 8 às 6, no horário comercial, apagando incêndio, e infelizmente, quantas vezes eu trabalhei de madrugada durante quase um ano, mas hoje eu colho esses frutos, né? Então, a gente pensando com pensamento de longo prazo, se planejando, vou reservar todo dia, depois das 6, umas 2 horas para estar alimentando, para estar organizando, porque também para você delegar, como é que a pessoa vai te ajudar se ela não tem uma ferramenta na qual não vai estar ali, porque eu estou na rua, ela vai estar no escritório, que vai estar falando a mesma língua.
Já foi época que a gente, antigamente, né, eu lembro que meu pai mandava pedido e fax, né? Então, hoje, como que uma pessoa vai te ajudar se não tem uma política já organizada lá no meu Mercos, por exemplo? Como que um vendedor interno ele vai montar um orçamento sem ter que ficar me ligando? Como que hoje uma assistente ela vai transmitir o pedido se não tem um passo a passo lá já todo estruturado? Como que vai solicitar uma cópia de boleto? Então, isso é pensar de maneira estratégica e se planejar para que você seja mais produtivo e comece a aumentar as vendas, né? Então, se você hoje não colocar isso como uma meta, como um objetivo e saber que sim, vai ter noites sem dormir, vai ter noites aí que você vai estar trabalhando a mais, mas tipo assim, estou trabalhando com um objetivo claro, que eu vou fazer isso por um tempo, para eu que tenha uma qualidade de vida melhor aí no futuro. E Afonso, para você, quais são as diferenças, né, o representante que está trabalhando muito, não vou nem dizer engessado, mas sem esse planejamento, sem essa dedicação de tempo, né, de parar e analisar, para o representante que cria essa parte estratégica dentro do seu escritório? É quase eu acho que é uma pergunta muito fácil de ser respondida, mas quero muito ouvir a sua versão também. Você é radical. Para mim é a permanência e a continuidade do negócio do cara ou não, né? Eu não consigo enxergar em nenhum setor, a não ser o representante que é contratado da empresa como PJ ou o exclusivo, aí é diferente o trato, né? Mas nós, como autônomos, se nós não nos estruturarmos como empresa individualmente, independente das empresas que a gente representa, dificilmente eu acho que vai se perdurar, né? Eu não consigo enxergar. Eu estou feliz de ver que a gente está evoluindo isso como representante, né? O Mercoscast é uma prova disso, né? A audiência que a gente tem aqui, o sistema Mercos é uma prova disso. Então, a necessidade se fez que tivesse uma ferramenta dessa, porque hoje eu não consigo nem imaginar o que seria a minha vida sem o Mercos. Eu seria lá o rei do Excel de novo, Deus o livre. Então, não dá, né? Não tem condições. Agora, eu acho que o planejamento a gente tem que pensar, o Igor falou, vamos pensar o que vai ser lá na frente, né? Essa é vamos dizer, uma vantagem, né? Que o representante, lá atrás a gente não tinha muito o que vai ser, vamos ver e tal. Hoje, de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá, dá para a gente escolher as representadas, qual que vai ficar no seu portfólio, mirar qual que você talvez queira. Então, eu acho que isso faz parte da estratégia. Você dizer para você mesmo, escrever até, eu escrevo, qual é o teu caminho, quais são as representadas que você vai ter, qual o risco que você vai correr tomando essa ou aquela decisão, ter ou não ter equipe. Eu acho isso, para mim, é pré-requisito. Eu adoro, né, final de ano, né, que a gente mas eu adoro, eu não viajei esse final de ano, mas eu fiquei trabalhando exatamente olhando para 2025. Eu adoro esse tipo de coisa, de ficar planejando, de olhando números anteriores e refletindo o que pode ser, fábrica a fábrica, cliente a cliente. Isso para mim, eu gosto de fazer isso porque aí eu decoro, eu não preciso ficar olhando muitas vezes, entende? Então, eu estou saindo para a rua sabendo daquele número, daquele cliente, daquela pasta, então eu fico muito feliz por isso, mas eu acho que é imprescindível da gente fazer isso se a gente quer crescer. A não ser o cara que é representante de uma empresa só e que não, mas de outra forma eu não consigo enxergar um representante crescer e se manter no negócio, porque hoje em dia, não se enganem, os gestores que estão contratando estão olhando para a sua base para te contratar. Pode ter certeza
Faz tempo isso. O Caetano fala isso desde o tempo que eu não tinha cabelo branco. Então, a verdade é essa. Por que não olhar para isso? O gestor olha para você não como um cara que viaja, tal, olha também, mas olha a tua estrutura, olha o jeito que você atende. Ele liga para meia dúzia de clientes seu e fala: como é que o Afonso te atende? Acabou. Você vai ganhar a pasta ou vai perder. E eu duvido quem não tem estratégia e estrutura que vai conseguir a pasta. Eu duvido. Estou sendo radical novamente, mas é isso. É ser ou não ser um representante comercial. Hoje as fábricas elas não estão muito pensando na venda ali da meta do dia ali, né, do mês, né? Elas estão buscando representantes que com longo prazo. Meu pai, pô, já foi representante de uma empresa durante 28 anos. E eu falo que o segmento de representante não é um segmento que a marca, que uma fábrica ela busca um profissional para ficar por um período como se fosse trabalhando no Natal, um período curto na qual a venda está em alta. Ela busca um representante para ficar anos, viver. Hoje eu atendo neto do avô que meu pai atendeu, entendeu? Então, hoje um representante que ele quer buscar um legado, quer pensar em ficar anos e atender os netos, aí hoje que uma fábrica, um gerente está buscando no mercado. Qual é a sua estrutura? Você trabalha com alguém? Você tem um CRM? E o Afonso falou um ponto aí que me pegou agora, foi que eu durante primeira vez que eu tirei um recesso, né, foi do dia 20 até o dia 6, por causa de férias coletivas das fábricas que a gente representa, e minha diversão, o meu descanso foi eu parar para analisar o CRM. Isso não tem coisa melhor daquela tarefa diária de estar registrando tudo e você ter essa independência de estar acompanhando os seus números, seu crescimento, os seus pontos, quais são as fábricas que você cresceu, o que deu certo, montar um planejamento. Porque eu confesso, no primeiro ano a gente não consegue ver muita coisa. Né? Quando a gente vou assinar hoje um CRM, vou começar a montar um escritório de representação. Mas depois de uns 2 anos, faz toda a diferença. Quando você tem os dados na sua mão, quando você tem eles de forma independente, sem precisar de uma fábrica para fornecer, e você tem mais controle, você começa a trabalhar de maneira mais estratégica, você começa por o que está acontecendo aqui que não está funcionando esse mês, calma aí, vou ver o histórico, vou montar uma estratégia, vou montar uma ação, e isso muda o cenário naquele mês, talvez, né? Então, quando você tem isso de maneira independente, é muito vantajoso, é o diferencial quando você tem um Mercos aí, por exemplo, a seu favor. E a gente vê muito, assim, no meu caso, que a gente trabalha com o representante do outro lado, tentando ajudar eles também aqui, né, igual vocês. É muito difícil quando a gente atende um cliente que ele não vê vantagem de adicionar as fotos dentro da ferramenta, ele não coloca as políticas comerciais ali dentro, porque no início do ano vocês recebem as novas políticas, né? E quão complexo ou quão difícil é trabalhar o dia a dia se você não tá com as políticas de forma fácil. Eu acho que foi o ponto que até o Afonso falou, né? Ele decora algumas coisas, mas a questão da decoração, a questão de decorar não vai vir rápido, vai vir muito do esforço, desse trabalho dedicado ali, né? E eu acho que vocês dois falaram 2 pontos legais, que foi lá no início, eu acho que nem tava gravando aqui pro pessoal, que foi sobre como vai ser esse ano, né? Como as dificuldades ou as partes boas. E vou pro Caetano, para você trazer uma visão pra gente, porque eu acho que falar de estratégico, com certeza, o representante vai ter que analisar seus dados, analisar seus clientes e tudo mais, mas olhar para o mercado eu acho que também é uma dos viés que precisa ser feito. E eu queria que você trouxesse não um pouco do que você enxerga do mercado, mas também o que o representante deveria estar pesquisando, né? Ou que ideias que você daria para o representante hoje, falando do mercado. Olha, Mirelle, é engraçado, assim, eu acho que eu falei isso em algum momento ano passado. Ano passado, conversei com várias empresas, quase todas as empresas, eu cheguei e falei assim, e aí, como é que tá o ano? O cara falava, você não acredita, tá bom. Né? É como se tá bom se fosse uma coisa ruim, né? Então, assim, a percepção do mercado sobre o ano passado foi pior do que o mercado foi. A verdade é essa.
Porque você conversa com todo mundo super negativo, mas o resultado não foi negativo, né? Então você vai ver vários segmentos do mercado que ano passado tem uma curva de crescimento. De repente já teve um pico lá na pandemia, né? A pandemia é uma maldição, né? Porque o pico da pandemia, ele marcou muito, e aí você fala, nossa, nem de longe está igual. Cara, de repente foi um momento, né? Então vários segmentos tiveram aquele pico ali. Então não foi um ano ruim o ano passado. E o Brasil hoje ele dependia de duas coisas para a queda de juros, né? Uma era a queda de juros nos Estados Unidos e ela aconteceu. A queda de juros nos Estados Unidos permite que o Brasil derrube um pouco os juros, porque era uma trava enorme, porque se o cara tirou um pouco de dinheiro daqui, tirou dinheiro daqui e botou para lá fora, mas caindo os juros lá fora, esse dinheiro precisa migrar de novo. E o Brasil é um porto seguro. Europa parada, África uma grande aposta, a Ásia não precisa de dinheiro, só precisa de dinheiro o Brasil, né? Então, assim, naturalmente esse dinheiro vai migrar para algum lugar e esse lugar provavelmente seja o Brasil. Se o Brasil conseguir, apesar das contas públicas bagunçadas, baixar juros, isso faz com que toda a economia ande novamente, né? Ou principalmente, por exemplo, o setor do Igor anda muito forte, baseado na queda de juros do mercado. Então, se conseguir fazer uma queda de juros, o mercado vai andar. Mas se os juros não subir e estabilizar, já tende a se manter como ano passado, e que não foi um ano absolutamente ruim, né? A narrativa é pior do que o ano foi de verdade mesmo, assim, para os empresários que a gente interage. Por exemplo, nossos clientes da Venda Mais, todos cresceram ano passado. Todos, 100% cresceu, certo? E 90% deles bateram a meta. 87% deles bateram a meta. Ou seja, não foi um ano, né? Você pode falar assim, eu posso ter que colocar mais combustível ou menos combustível, né? Então, por exemplo, o representante comercial pode falar, cara, se o ano for bom, eu com a minha estrutura atual consigo atender. Se o ano não for tão bom, eu posso fazer isso daqui. Eu preciso falar do Afonso. Porque o Afonso é genial nas coisas que ele faz e eu preciso falar aqui. Né? Olha só. Não, é verdade, cara. O Afonso faz a feira dele lá. Pô, Afonso, fala o que você vai fazer esse ano. Eu não vou falar, você fala e depois eu comento. Fala o que você vai fazer esse ano. Pode falar? Posso, claro que posso. Dá-lhe, Então fala, claro. Então fala o que você vai fazer esse ano. Nós vamos fazer a 19ª edição de uma feira regional, que graças a Deus se tornou nacional. É uma feira que a gente, esse ano, diferentemente do início e do que era, virou uma feira que a gente não só traz empresas que eu represento, ou seja, a gente abriu para o mercado todo, inclusive empresas concorrentes do nosso mercado estarão expondo na nossa feira. Nós ampliamos a feira local, o espaço todo, mas nós ampliamos a quantidade de clientes. Nós pretendemos trazer entre 160 e 180 clientes, a média era sempre na faixa de 130 a 150. Nós não estamos dobrando ou ampliando muito, mas a gente está pensando em 20 a 30% a mais de cliente. Só que nós mudamos um pouco o sistema. Antigamente eram 3 dias, e os clientes ficavam aquele período todo. Nós vamos fazer como se uma única feira fossem 2 feiras. Nós vamos fazer 2 grupos de clientes. Então, o cliente que chega no primeiro lote, no primeiro grupo de clientes, fica 2 dias, ele sai e entra um outro grupo de clientes para mais 2 dias. E a estrutura toda montada. Então, o cliente vai almoçar, jantar, vai ficar tudo dentro do mesmo espaço. A gente permite que traga até a família junto e ele fica em imersão de negócios durante esses dias com a gente. E a nossa ideia vamos dizer assim, brigar contra o que o mercado está nos dizendo que será um ano difícil, fazer uma aposta, vou chamar de aposta, de que a gente vai ter o primeiro trimestre melhor do que a gente teve até hoje. Por que eu pedi para o Afonso falar? Eu pedi para o Afonso falar pelo seguinte, né? Se o mercado não está tão bom, eu aumento o meu esforço, né? Porque com certeza para o Afonso seria muito mais fácil fazer 2 dias de feira, como ele sempre fez, e agora ele vai fazer 4 dias de feira. Por quê? Porque ele está inseguro com o mercado, porque o dólar está alto, produtos são importados, então eu vou fazer mais esforço, vou trazer mais clientes, vou dar mais atenção para os clientes que eu vou trazer para conseguir ter mais resultado. Então veja que é uma visão super estratégica. Analisa o macro, o cenário macro, fala assim, opa, o mercado para mim não está entregando como ele poderia entregar,
eu vou fazer mais esforço para conseguir atingir o objetivo. Isso é uma visão estratégica da representação comercial, super estratégica, né? É uma aula de estratégia. E a maioria não faz isso. Aí a maioria faz o seguinte, meu esforço é esse, minha estrutura é essa, minha lógica é essa. E se o mercado piorar? Então você vai cair. Se o mercado melhorar? Essa. Então você vai crescer porque o mercado cresceu. Você precisa ter movimentos para fazer na sua estrutura, seja de mais investimento em alguma área, qualquer que seja, para você reagir a uma movimentação no mercado. Isso é pensamento estratégico. Então eu pedi para o Afonso falar porque eu acho isso genial. E o representante que olha para a gente e fala assim, pô, eu não vou fazer nada diferente, vou fazer igual. Cara, então você depende do mercado crescer. Se o mercado não crescer, você não vai ter resultado. Mas, fechando a minha análise macro, eu não espero o ano que vem, esse ano agora, 2025, pior que 2024, não. Eu espero que ele seja igual ou melhor. Também não quero ser, Caetano está viajando, porque os clientes lá da Venda Mais cresceram, não sei o quê. Não, o mercado, de uma maneira geral, teve segmentos que atingiram a meta, teve segmentos que cresceram e não atingiram a meta. Segmentos que caíram esse ano, de 2024, eu de verdade conheço poucos que caíram em 2024. A maioria que eu conheço cresceu, alguns atingiram a meta, outros não, mas poucos caíram. Então, eu espero um ano melhor em 2025, principalmente se a gente conseguir dar essa quedinha nos juros que faz uma diferença absurda na economia. O Marcelo falou um ponto aí, e eu acho que não existe sorte, independente de governo, independente. A sorte, na minha opinião, é quando você está é a oportunidade quando você está preparado. Ela surge, você está pronto para agarrar ela. Então, quando você está estruturado, tem um sistema, tem processos bem definidos, tem um padrão de qualidade, né? Mais cedo a gente falou, o padrão Mahler de qualidade, o padrão musical plus, do Afonso, bem definido de qualidade, isso acaba a gente se destacando. Então, as oportunidades, o vento vai a seu favor. Então, quando você está preparado, estruturado, você faz a diferença no mercado quando está tudo muito instável, muito sem definição, dependendo muito de terceiros, né? Eu acho que quando você está organizado, estruturado, o vento sopra a seu favor. E, Igor, no caso para ti, assim, agora pensando, né, juntando todas essas partes do mercado, você também fez o estudo, pelo que você falou ali no início, você estudou o seu mercado também. O que você não vai abrir mão esse ano? O que você não vai abrir mão de fazer estrategicamente ou de mover o teu negócio? Eu não vou abrir mão de estar analisando de maneira minuciosa os dados, né? De maneira minuciosa os nossos clientes, qual é o mix que ele trabalha, qual é o posicionamento, o ponto de venda ali, como é que está. Eu acho que esse ano é um ano de cuidado, de detalhe, e quem tiver esse detalhe na mão vai fazer diferença. Porque você foge do mais um e ficar só oferecendo oferta, preço, e a chuva de desconfiança, de notícias ruins, de governo, enfim, se você não vir de maneira estratégica, com um planejamento, como, cara, nós temos que vender, nós temos que chegar nesse objetivo, o que você quer, cliente? O que você quer para esse ano? Cara, eu não sei, vamos montar um planejamento, vamos montar uma agenda de treinamento, vamos melhorar nosso ponto de venda, vamos colocar esses lançamentos, vamos fazer mais ações em suas lojas. Acho que esse é o diferencial aí para esse ano. Tratar os clientes naquela regra ali, principalmente para a gente representante de Pareto, né, o 80-20, pegar esses 20%, quem tem aí da sua carteira com potencial de faturamento, trazer eles para perto, buscar aí um plano de ação para esse ano, para você não ficar aí solto e estar amarrado com tarefas diárias, tarefas mensais, semanais de ação para estar buscando aí a diferença. Acho que isso aí a gente não vai abrir mão esse ano de estar mais próximo do cliente, de estar mais atento aos detalhes, aos números, para, na ponta, fazer diferença.
E Afonso, para ti, o que você não vai abrir mão e que dicas que você deixa, então, né, para todo mundo? Eu ia fazer essa mesma pergunta para o Igor, mas eu acho que ele já deu várias dicas aqui desse posicionamento de planejamento e agora quero ouvir o que o Afonso, né, o que a Musical Plus não vai abrir mão e também o que você deixa de dica aí para os representantes. O que nós definimos como não abrir mão, na realidade a gente notou um pouco durante o ano, um pouco de uma mudança no jeito que o cliente está nos atendendo. Então a gente está mudando, não é mudando, nós estamos, vamos dizer assim, ampliando uma coisa que a gente adora fazer, que é visitar, que é chamar o cliente. O que eu não vou abrir mão é de estar colado no cliente, de deixar em qualquer canal, ele vai escolher aonde está comigo. Eu acho que o representante comercial, a primeira coisa que ele tem que fazer, na minha visão, é defender o portfólio que ele tem, seja ele bom ou ruim, mas eu me orgulho muito do portfólio que eu tenho. E eu defendo, por experiência, de que o meu portfólio é um portfólio importante para a loja do cara, do meu cliente. O que falta para que ele comprar? Ela está disponível para ele. A forma de estar disponível é a gente estar colado nele. De que forma? Do jeito que ele quer. Se ele quer visita, nós vamos fazer. Se ele quer B2B, nós vamos dar. Se ele quer um canal no WhatsApp, nós vamos ter. Se ele quer um televendas, nós temos. É isso que nós vamos intensificar. Então, esse ano, meu principal objetivo é ficar mais junto ao cliente. E ficar mais junto ao cliente que está me trazendo resultado. Eu tenho uma carteira de cliente muito grande. Uma vez um grande professor meu, Marcelo Caetano, me falou: Afonso, por que você não para de pensar em cliente inativo e cliente que não te dá resultado? Vai atrás de cliente que te dá resultado. E é isso que eu passei a fazer. Isso me ajudou muito em 2024 e vai me ajudar em 2025 para frente. Eu selecionei, o cliente se autoselecionou. Eu vou esquecer os outros? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu só não vou colocar ele na primeira página do meu negócio. Eu vou trazer os principais clientes para dentro da minha feira, eu vou colocar ele dentro das minhas rotas de visita minha e da minha equipe, eu vou colocar ele na relação de quem a gente tem que ligar, eu vou colocar ele nas visitas com os especialistas de produto, eu vou colocar para o meu gestor fazer um telefonema por mês. Esses são os clientes, é isso que a Musical Plus não vai abrir mão. E se isso for um conselho, esse é um conselho que eu posso dar, é uma dica. Porque custa muito caro a gente perder um cliente grande do negócio. Custa para retomar ele é absurdo. E o cliente inativo, eu aprendi com a vida de que não existe um cliente inativo grande. É difícil. Existe o cliente grande que você não está atendendo, mas ele não é inativo. Talvez ele não esteja do tamanho seu. Então, se você perder tempo em ir atrás de cliente que não está dando resultado e abrir mão dos clientes que estão dentro do teu negócio, é muito perigoso. Então, esse é o conselho que eu digo. Cuide de quem está cuidando de você, de quem faz parte do seu negócio. Essa é a dica. Pelo menos para mim tem funcionado. Boa. Caetano, podemos terminar assim? O que você acha? Eu acho um ótimo jeito de terminar assim, né? Tem uma frase que é a seguinte, né? Não é minha essa frase, e eu não vou lembrar de quem é, mas é assim: não deixe que a miséria dos outros faça de você um miserável, né? Muitas vezes o cliente está caindo, está mal, e aí você fica investindo muito tempo nele e ele não muda a empresa dele. Cara, qualquer representante comercial, a gente vive um dilema aí, que a indústria quer que o representante venda para o maior número de clientes possível e sempre presencialmente, mas a conta não fecha. A verdade é que a conta não fecha. A conta fecha quando você organiza a sua carteira de clientes. Cara, esses clientes A e B aqui, ou C com potencial de A e B, eu vou visitar, vou investir grana nesses caras, porque esses caras estão vindo com sangue, estão vindo com energia, esses caras estão motivados, estão abrindo loja, estão fazendo novos negócios, estão reformando, estão investindo a equipe, treinamento, não sei o quê. Vou investir nesses caras, porque esses caras estão ascendentes.
Tem uma galera lá que não está ascendente. É claro que você não vai abandoná-los, às vezes tem que sentar e ter uma conversa difícil com ele, tipo, cara, precisa mexer, vamos lá, cara. Até porque cada cliente que a gente perde na nossa carteira é um pedaço da nossa empresa que a gente perde, né? Então, estimulá-los é uma parte do processo. Agora você tem que definir onde você vai agir, onde você vai investir grana de verdade, porque é aí que está o dinheiro, né? O Afonso que seleciona os clientes dele que vão lá na feira. Pô, pode ter certeza, 80% do faturamento do Afonso está na mão desses clientes. Né? Se ele investir mais energia para atender os 20% outros, que é um monte de cliente, do que ele gasta para investir esses caras, está errado. Como estratégia está equivocada. E eu vejo que a gente tem esse dilema. A indústria querendo que o representante visite todos com uma frequência tal, mas a conta não fecha. Né? E aí você fala bem assim, cara, tem 80%. Se esses 80% crescerem 10%, certo? Eles valem 60% do que todos os outros que você atende. Então, assim, se eles crescerem em 30%, você vale mais do que todos os outros comprarem de você. Então tem que ser muito frio nesse processo. Tem que ter uma análise muito criteriosa. Não estou falando, como o Afonso bem disse, deixa de atender. Não é isso. Mas atende por canais que não custam tão caro. O que não pode é colocar investimento num cliente que não traz retorno. Isso vai ficar deficitário na sua carteira. Aí você vai ter cliente bom te dando dinheiro e cliente mais fraco tirando dinheiro da sua representação comercial. Aí a conta não fecha. E aí o resultado a gente já sabe qual que é. É isso aí. Bom, gente, queria agradecer, Igor, muito obrigada por mais um episódio aqui com a gente. Então, foi super rico essas contribuições. É muito legal ouvir essa história de pai para filho, mas também vindo com toda a tua ideologia nova, todo o teu jeito, né, de fazer acontecer agora. Com certeza o teu filho vai pegar muito desses ensinamentos aí e prosperar essa representação. Então, muito obrigada. Agradeço a Mercos por mais esse convite, foi um prazer, e é a primeira vez que a gente participa com o Afonso, que é uma pessoa que eu admiro muito. O Marcelo sempre é um gentleman, é um cara que a gente aprende muito também sobre o mercado. Muito bom. Obrigado mesmo pelo convite, e estamos aí sempre à disposição para estar compartilhando em boas práticas, que eu acho que eu sinto falta isso, e a Mercos, ela é esse canal, né? É um canal que o representante ali no seu carro, no dia a dia, dirigindo, é meio solitário, né? E quando a gente está aqui nesse bate-papo, escuta outras boas práticas de outros representantes, né? Isso é sempre muito bem-vindo, é sempre muito rico e agrega muito no nosso dia a dia. Afonso, muito obrigada. Né? A gente já estava brincando aí que a gente sabe que você está no hotel, então precisa também sair para suas visitas, começar o foco naquilo que você planejou, que é olhar para o teu cliente, isso, fazer as visitas, estar presente, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bom estar de volta com o Mercoscast e estar com vocês aqui, e com o representante. É como disse, a gente sempre ouve alguma coisa, não tem como a gente não aprender todo dia aqui na Mercoscast. Obrigado, Caetano, Igor, e obrigado, Merielle. Obrigada, Caetano. Bom, né? Agora terminamos aí mais um episódio, então muito obrigada também pela participação. Com certeza a gente te vê aí no próximo também, né? Com certeza a gente encontra. Obrigado, Igor. Obrigado, Afonso. E parabéns, Afonso, pela estratégia aí. Eu adorei. E obrigado, Merielle, sempre super gentil com a gente aqui. E é isso, gente. Muito obrigada também. Muito obrigada por você que ficou com a gente nesse novo episódio. Que em 2025, né, igual a gente já falou no primeiro, você continue aqui com a gente. Deixe o seu comentário. Pra gente é super importante ouvir os temas, ouvir o que vocês acharam. Se vocês foram contra qualquer coisa que eles falaram, comenta aqui, porque eu acho que essa troca é super relevante. Usem desse espaço para darem oportunidade da voz de vocês, representantes, chegarem aí em outros corações. Então, muito obrigada, e daqui a 15 dias tem mais um episódio pronto para vocês. Até mais!